Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? E não custa nada pagar pelas aulas com like. Então vamos todas, antes de começar o vídeo, dar um like. Não só o meu, mas de qualquer vídeo que vocês assistirem. Ajuda muito, tá, gente? Porque não é fácil, não. Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um pano de prato. Estou cansada de falar aqui. Pano de prato vende o ano todo. Então nós vamos fazer esse barradinho aqui, super bonitinho de pano de prato. Olha que lindo. Ele é uma lindeza. Eu espero que vocês gostem. Esse passo a passo foi feito com muito carinho, pensando em vocês. É uma técnica super legal que vocês podem fazer em outras peças de vocês, tá? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de utilizar os comentários para fazer sugestões de aula. Primeiro, vamos à lista de material. Nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Vocês vão comprar o tecido de pano de prato do jeitinho que vocês compram aí na casa de vocês. Eu compro o meu a metro. Eu faço bainha bem estreitinha nas laterais maiores. O tamanho do meu pano de prato é com bainha, tá? 47 por 70, porque ele já tem de orelha a orelha 70 centímetros. E eu corto com 50, que é para o melhor aproveitamento. Cada metro eu corto 2 panos de prato. Faço a bainha cair por 47. Então, o tamanho padrão dos meus panos de prato é 70 por 47, beleza? Aí você vai comprar o seu do jeitinho que você costuma comprar aí na casa de vocês. Eu costumo fazer 2 barrados. Eu faço o barrado principal, que é o que nós vamos aprender a fazer hoje, que é o barrado mais decorativo, que é o que chama o olhar da cliente, tá? E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que ele é assim, ó, gente. Ele é um barradinho mais estreito. Na beiradinha ele tem um elo de tecido para a dona de casa pendurar. Se você vai comercializar, isso aqui faz a diferença, tá? Agrega valor ao seu material, ao seu produto. Então, para fazer o nosso barrado, esse barrado é diferente, fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue. Primeira coisa que nós vamos ter que comprar né? É a base do barrado. A base do barrado, eu estou utilizando aqui tricoline, tá, gente? A base do meu barrado, ela tem no assim 50 centímetros, ou seja, 3 centímetros a mais que o meu pano de prato. Você vai medir o seu pano de prato e vai cortar um barrado que tenha 3 centímetros a mais, porque vai ter que sobrar, ó, 1,5 centímetros de cada lado para poder fazer o acabamento lateral, tá? Agora, no assim, ele tem 8 centímetros. Esse meu barrado aqui tem 8 por 50. Nós vamos precisar também de um bordado inglês. Esse meu bordado inglês aqui, ele é estreitinho. Ele tem 3 centímetros, tá? Ó, 3 centímetros. Deixa eu cortar aqui. Você vai cortar ele do tamanho do seu barrado. Ele vai ser o acabamentozinho do barrado que vocês vão fazer. Beleza? Nós vamos precisar também de círculos de tecido. Nós vamos precisar de 8 círculos de uma cor e 8 de outra. O que você vai fazer? Eu vou mostrar aqui um retalho para vocês, né? Você vai ter que fazer 8 vezes. Ó, eu peguei 2 tecidos, aí aqui eu peguei
Ó, eu peguei aqui um tricoline amarelo, porque combina com as cores do tecido, e um tecido estampadinho que eu estou utilizando no barrado, tá? Você vai botar frente com frente, ele direitinho aqui, e vai fazer um círculo. Esse círculo eu fiz com esse copo aqui, gente. Eu coloquei o copo, risquei, coloquei o copo, risquei, tá? Eu fiz com esse copo. O diâmetro desse círculo, se você quiser saber, o diâmetro dele, ó, é 9,5 centímetros, tá? O diâmetro. Você vai pegar uma caneca, um copo plástico que você tenha e vai fazer os seus círculos. Ó, frente com frente, alfineta. E vamos fazer uma costura em cima do risco, tá? Nós vamos fazer 8 círculos desse. E costurar toda a volta. Nós vamos lá para a máquina, vamos aproveitar, vamos lá para a máquina, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar esse tecido, nós vamos pegar o bordado inglês. Bordado inglês tem frente e verso. A frente dele é o lado onde a linha é mais brilhosinha. Você vai colocar aqui e fazer uma costura, ó, prendendo esse bordado inglês aqui. Então, nós vamos lá para a máquina fazer isso aqui e costurar os círculos de tecido. Tá aqui, ó, meus amores, os círculos já costurados, tá? Em cima do risco. E aqui, ó, não sei se eu falei, mas aqui é frente com frente. E aqui o bordado inglês já costuradinho também na beiradinha. Se o seu tecido tem um desenho, o desenho tem uma direção, é na parte de cima do desenho que você vai costurar o seu bordado inglês, tá? Então, vamos assim. Primeira coisa, vamos estabilizar, ver como nós vamos estabilizar esse barrado aqui. Você vai colocar o pano de prato, o tecido do pano de prato, com o avesso para cima. O tecido do seu barradinho também com o avesso para cima. Vai estabilizar, ó, aqui na beiradinha, alfinetar. Alfinetado, você vai na sua máquina fazer um pezinho de máquina, que é o quê? Você vai pegar lá na sua máquina, isso aqui é um pezinho de máquina, tá? Lá na sua máquina você vai colocar o seu pezinho de máquina encostado na beirada do tecido e vir costurando, ó, toda a extensão. Sempre observando aqui, ó, olhando para cá, se tá um pezinho de máquina, se tá encostadinho. Outra coisa que você tem que observar, na hora de estabilizar, observa se está sobrando 1,5 centímetros de cada lado para fazer o acabamento, tá? Nós vamos fazer isso lá na máquina. Já que nós vamos fazer na máquina, vamos dar uma adiantada nos nossos círculos. Tá aqui o círculo costurado. Nós vamos recortar o círculo, deixando uma margem bem pequenininha, tá? Em torno dele. Desse jeitinho aqui, ó, tá recortado. Você pode ver, acho que aqui dá para observar, ó, rente a costura. Cuidado para não cortar na costura. Então, nós vamos, vocês observaram que eu não deixei nenhum espaço aqui para desavessar, porque eu vou dar um piquezinho no meio e desavessar pelo meio, porque isso vai preservar a forma arredondada mais bonitinha. Então, nós vamos cortar o tecido que vai ficar por baixo. Você vai escolher se é o estampado ou o de composição. No meu caso, o que vai ficar por baixo é o tecido de composição, o tecido estampado, que é do barrado, tá?
Então, vou pegar aqui o tecido estampado. Ó, é só fazer isso, gente. Afastar aqui. Afasta um do outro para não cortar os dois tecidos. E no meio, ó, com a tesoura, com o bico da tesoura, ó, só dá um cortezinho assim, ó. É por esse cortezinho, não precisa cortar mais, tá? Esse cortezinho nós vamos desavessar, passar direitinho. Aí tá. O que que nós vamos fazer, gente? Você vai botar o seu círculo aqui de frente para você, na parte dele que vai ficar para cima. Aí você vai marcar da beirada para a ponta 1,5 cm, colocar a régua aqui e riscar. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Ó, 1,5 cm. Tá? A mesma coisa você vai fazer com todos os outros tecidinhos redondos, tá? Desse jeitinho aqui, você vai fazer nos 8, beleza? Todos riscadinhos. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encostar aqui, ó. Círculo em cima de círculo, direitinho. Observa se tá um risquinho em cima do outro risquinho aqui, ó. Vamos alfinetar aqui. Ó. E aqui, em cima desse risquinho aqui, nós vamos, ó, em cima desse risquinho aqui, nós vamos fazer uma costura em cima do risco. Ponto reto, pequeno, com retrocesso no início e retrocesso no final. Feito isso, nós vamos pegar a outra ponta do outro círculo, tá? E vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, pontinho riscado com pontinho riscado. Que aí você vai ter a certeza que vai estar reto, tá? Ó. E vamos fazer costurar de novo, tá? E assim nós vamos fazer nos 8. O nosso barradinho, tá? Já costuradinho, um pezinho de máquina. Agora nós vamos jogar ele lá para frente. Para jogar ele lá para frente e você ter a certeza de que ficou tudo bonitinho, porque uma das dificuldades que vocês têm me relatado é o quê? Que quando vocês viram para cá, fica sempre sobrando tecido para o lado de lá, branco, fica difícil. Então,
A grande dica é o quê? Vocês vão passar essa costura aqui aberta. Vocês vão separar o tecido do pano de prato, passar para um lado, e o tecido do barrado passar para o outro lado. E a costura vai ficar no meio. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Porque quando vocês virarem para cá, a costura vai continuar no meio. Então, quando você fizer isso, ela vai deitar no meio também, ó. Ó, ela automaticamente vai deitar no meio, tá? Você não vai ter grandes dores de cabeça para fazer isso. Ó, desse jeitinho aqui. Ó. Aí aqui, nas laterais, ó, nós vamos dobrar o tecidinho para dentro, aquele 1,5 centímetro. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá? Ó. Ó, rentezinho ao tecido do pano de prato, passou, vincou, alfinetou. Vamos fazer isso dos dois lados. Ó, tá aqui bonitinho. O que que nós vamos fazer? Eu vou lá para a máquina, eu vou fazer uma costura reta aqui, aqui embaixo e aqui na lateral. Aqui em cima, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um ponto decorativo com a linha amarela. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer só o ponto de pesponto, porque depois nós vamos colocar essa partezinha aqui, ó. Aqui em cima não vai aparecer, tá? Não vai aparecer, assim, não vai ficar faltando nada. Mas sempre tem assim, ó, uma quininha que pode aparecer. É legal colocar um ponto decorativo para ficar bonitinho, tá? Então, nós vamos lá para a máquina fazer isso. E agora vamos acertar aqui nossos círculos. Tá aqui o nosso círculo. Ó, nós costuramos daquele jeitinho que eu falei, tá? Agora nós vamos aqui, ó, nós vamos abrir aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu não sei. Eu risquei eles com a caneta que apaga, tá? Porque, ó, ela, ao passar, vai apagar. Se vocês não têm essa caneta, risquem com um giz ou um lápis HB, entendeu? Alguma coisa, um lápis HB que risca bem fraquinho, que depois ele some. Aí tá aqui, ó, tá? Nós vamos lá para a máquina e nós vamos fazer essa costura aqui, ó, gente. Nós vamos fazer uma costura decorativa aqui e aqui, para essa borboletinha ficar direitinha. Aqui, tá? Só nessas voltinhas aqui.
costuradinho e eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem, olha. É muito importante, antes de estabilizar na peça esse barrado aqui decorativo, vocês tirarem todas as pontas de linha, tá, gente? Porque esse tipo de cuidado faz muito a diferença no produto final. Porque às vezes você passa por você uma linhazinha que você não viu ainda. Então, dá uma olhada de um lado, de outro, tá? Corta as linhas bem rente, para que não fique nada, para eliminar todas as suas falhas. Tá aqui o suporte do nosso barradinho, já é esse aqui. Deixa eu chegar mais para trás, poder ver direitinho. Prontinho. E aqui está o barrado super simples que nós fizemos. Então, aqui, ó, aqui na beiradinha, eu fiz um ponto decorativo com a linha amarela, tá vendo? Vocês, se não tiverem ponto decorativo, eu recomendo que coloquem uma sieninha, porque vai fazer o acabamento perfeito dessa união aqui do bordado inglês, tá? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Esse barradinho, ele vai vir aqui. Então, você pode ver, ó, tá dando certinho aqui, ó, de um lado e de outro. Mas como é forma circular, sempre tem uma beiradinha que não vai ficar coberta. E essa beiradinha tem que ter um acabamento bonitinho, tá? Aí você vai ver aqui o lado que você quer botar para baixo, para cima. Não tem muita diferença, porque ó, não tem grande diferença, não. Aí nós vamos fazer assim, nós vamos estabilizar primeiro. Você vai ver a altura que você quer estabilizar. Se você quiser que apareça, ó, se você quiser que apareça essa partezinha aqui, você pode. Se você botar uma cianinha, eu vou colocar o meu barrado assim, ó, na beiradinha do meu bordado inglês, tá? Vou botar assim. Você pode prender com alfinete, chegar a prender com alfinete, que nós vamos costurar toda ela. Aí prende aqui e em cima, tá? Prende todinha com o alfinetinho. Mas, se você tiver na sua casa a cola de tecido, gente, a cola de tecido, ela é feita, ela é própria para colar tecido no tecido. E, meu Deus do céu, ela economiza muito, tá? A nossa mão de obra, nosso tempo, porque na costura criativa, tempo é dinheiro. Então, em vez de eu botar o alfinete, eu vou colar isso aqui, tá? Mas é o que eu falei, dá para fazer tranquilamente só com alfinete, tá? É só você prender direitinho, ó. Prendeu com alfinete, ó. Dá para fazer. Só que eu vou preferir fazer com a minha cola de tecido. Eu vou fazer do meio para cá, depois do meio para lá. Fica mais fácil. Gente, já estabilizado, tá? É claro que nós temos que fazer uma costura, porque, ok, que é cola de tecido, mas o pano de prato, ele é um tecido na cozinha que ele é feito para ficar em contato com a água. E hoje em dia, a dona de casa, ela não lava a mão nada. Ela joga tudo na máquina, bate tudo junto, espreme e bota para secar, porque é a praticidade do dia a dia. E quando nós comercializamos alguma coisa, nós temos por obrigação garantir a qualidade, tá? Então é muito chato quando uma peça se solta colada
é muito provável que se solte, porque pano de prato a gente usa um dia, no outro dia a gente está lavando. Ele é muito lavável, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, com um ponto decorativo. O mesmo ponto que eu utilizei aqui dentro, eu vou utilizar aqui, ó, tá? Em toda a volta. Ah, Glácia, eu não tenho um ponto decorativo, não tem problema. Coloca, faz um ponto de pesponto. Até quando for fazer aqui, se você não tem, faz o ponto de pesponto, não tem problema, tá? O importante é você saber que o tecido aqui é amarelo. Então, eu vou colocar na linha que passa pela agulha da máquina, a linha amarela, e o tecido de baixo é branco. Então, eu vou colocar no tecido de baixo, na linha da bobina, eu vou colocar a Olha, linha gente, branca, tá? Que gracinha, inha. Ele fica muito bonitinho, gasta pouco material, é fácil de fazer, é um barrado ótimo para você colocar no meio de um. Se você fizer círculos maiores, fica um ótimo caminho de mesa. Você pode fazer 2 carreiras de círculos maiores e depois costurar uma na outra, fica ótimo. Com barrado numa toalha de mesa, você pode utilizar barrado numa cortina, você pode utilizar para enfeitar o barrado de uma fronha de travesseiro. Esse tipo de barrado aqui é fácil de fazer, qualquer iniciante consegue, e o efeito dele é muito bonito, tá? Dependendo da combinação dos tecidos, nossa, vai ser um reaproveitamento de material que vocês vão fazer, que são, né, retalhos de tecido para fazer os círculos. Você pode fazer cada círculo de uma cor, você pode inovar. Usar essa técnica e combinar essa técnica com a sua criatividade, eu tenho certeza que vai ser trabalhos lindos, tá? O pano de prato é esse aqui. O avesso fica todo embutidinho, tá? Todo bonitinho, fácil de fazer, gastando pouco material, rápido de fazer. E eu, particularmente, acho muito gostoso. O jeito que eu expliquei, fica fácil fazer os caseados. Se você não tem um ponto de caseado, não tem nenhum ponto decorativo, você pode fazer só com ponto de pesponto, também fica bonito, tá? Usa a sua criatividade. Se for utilizar ponto decorativo, só evita misturar um monte de ponto decorativo, porque às vezes a gente compra uma máquina nova. Eu, com essa máquina tão entusiasmada, cada vez me apaixono por um ponto dela. E, às vezes, o que acontece? Você faz o ponto, numa mesma peça, você faz 3 pontos decorativos, então fica muita informação. Quando for utilizar um ponto decorativo, utiliza ele em todas as etapas, ele mesmo que utilize cores diferentes. Ó, aqui no barradinho secundário, eu utilizei o mesmo ponto decorativo, só que com a linha branca por cima. Aqui eu já utilizei o mesmo ponto decorativo, só que com a linha amarela por cima, para dar o destaque. Então, é assim, com esses cuidados, eu tenho certeza que o seu trabalho, qualquer trabalho que você fizer, vai fazer a diferença na vida da sua cliente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Não esqueçam, meninas, utilizem sugestões nos comentários. Eu, aos poucos, estou lendo todos. Eu gosto de ler eu mesma. Eu poderia pedir uma pessoa, pagar uma pessoa para fazer isso, mas é que eu gosto de saber o que passa pela cabeça de vocês, para poder conhecer vocês. Então, eu demoro um pouquinho, porque quem faz sou eu mesma, tá? Então, um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus.